Bom dia. Hoje, 16 de novembro de 2023, estamos aqui com o convidado Vinícius Carneiro, que vai falar com a gente sobre LGPD para contabilistas. Vinícius, a palavra é sua, por favor. Bom dia, né? Bom dia para todo mundo. Obrigado aí pelo convite, por poder compartilhar com vocês um pouco dessa vivência que a gente teve aqui no escritório ao longo desses anos, em fazer adequação de LGPD, e especificamente alguns dos desafios que nós vivenciamos em cada passo, em cada processo, né? E antes da gente falar especificamente de um problema que é muito pontual para os contadores, que é a questão do uso do certificado digital e do trânsito de tokens, né? Porque hoje o certificado A1 tem token na máquina de todo mundo, está guardado no bolso de todo mundo, no pendrive de todo mundo, fora aqueles que ainda tem o cartãozinho A3, que tem um cartãozinho que vai para o cliente, que volta para o escritório, e aí ninguém acha o cartãozinho, e a senha está colada no cartão, né? Quem nunca colou a senha do certificado digital no cartão? E antes de falar disso, eu gosto sempre de fazer uma rápida introdução de que muito do que as pessoas acham que é uma LGPD, uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? O problema da lei ter nome é que ela nos induz a achar que ela só fala disso. A Lei Geral da Proteção de Dados é uma lei espetacular, ela é um tipo de lei que eu chamo de transdisciplinar, ela envolve toda a cadeia de qualquer negócio, então ela envolve o jurídico, ela envolve o administrativo, ela envolve TI, obrigatoriamente, né? Porque vai trabalhar as questões de segurança, cibersegurança, análise de processo. Eu falo que a LGPD deu um status para o pessoal de TI dentro dos escritórios que não existia, que é o quê? De todo mundo ter que ouvir, ter que seguir a orientação, ter que saber o que a TI está mandando fazer. E dentro desse desenho todo, desse dia a dia, você precisa perceber que a LGPD não é sobre dados, não é sobre proteção de dados. A LGPD é sobre hábitos. Você não consegue fazer uma implantação de Lei Geral de Proteção de Dados se você não trabalhar e não mudar o hábito das pessoas. Porque, na prática, tudo que você precisa mudar em rotinas e processos de trabalho, que já são feitos de uma maneira, muitas vezes, num prazo estrangulado e com pouquíssima disponibilidade de folga, você precisa entender o hábito para entender o processo e mudar o processo, torná-lo mais seguro. Então, é sempre importante a gente falar disso, que LGPD não é sobre dado, é sobre hábito. E falando a partir disso, você fala do time, você fala da equipe. E conscientizar a sua equipe do tamanho do problema que todo mundo tem nas mãos, especialmente dentro de um escritório de contabilidade, é mais difícil do que a gente pensa. A gente acha que todo mundo presume naturalmente que os dados importantes nós devemos tomar cuidado. E não é bem assim. As pessoas presumem que elas fazem um bom trabalho e a partir do bom trabalho que elas fazem não há risco. E esse é o maior risco. É você achar que não há risco no que você faz. E, por fim, por que a gente acha que não tem risco? Porque a gente é extremamente conservador em imaginar que conosco vai acontecer algo que vai dar errado. A gente não gosta de imaginar que o nosso computador vai ser invadido, de que eu vou passar, por exemplo, por um assédio de engenharia social e vou cair na conversa e vou fazer algo errado. Então, trabalhar o hábito das pessoas é extremamente complexo. E dentro das questões de certificado digital, é o principal hábito hoje dentro dos escritórios de contabilidade. Você não consegue, hoje, operacionalizar corretamente obrigações acessórias e principais do fisco sem um certificado digital válido do seu cliente. Então, o escritório de contabilidade se tornou dependente de um certificado digital. Lá no começo do certificado digital, quando era tudo mato, né, quando era tudo cartão, não tinha ainda tanto A1 como tem hoje, fazia-se o cartãozinho, deixava-se o cartãozinho com o cliente. Quando tinha a data para transmitir obrigação acessória, o cliente trazia o cartãozinho no escritório, você transmitia e devolvia o cartãozinho para o cliente. Já começava por aí.
E quem transmitia a obrigação? Ah, sei lá, alguém do seu departamento. Se era do fiscal, era alguém do fiscal. Se era do contábil, era alguém do contábil. Ainda não tinha e-social para exigir transmissão pelo DP, né? Mas o que tivesse que fazer de apuração de guia, eventualmente já usava também. Beleza. Com a facilitação e a viabilização dos certificados A1, ou seja, da gente começar a conseguir pegar o certificado por um arquivo, colocar num pendrive, instalar no computador do contador, além de deixar no computador do cliente para ele emitir as notas, porque esse era o grande problema, né? Ele precisava do certificado para emitir a nota. Então tinha que ficar com ele. E vinha para você quando você tinha que transmitir alguma coisa. Com essa facilitação, o certificado A1, na verdade, virou quase um vírus dentro de um escritório de contabilidade. Por quê? Porque todo mundo tem que ter o A1 na máquina dele. Porque naquele dia que chega o prazo, o dia que tem que transmitir, o dia que tem que acessar o ECAC, o dia que você tem que emitir uma guia, você simplesmente tem que ter o certificado na sua máquina. E não necessariamente é você que faz aquela empresa. Escritórios maiores têm uma divisão quase estrutural de pessoas e empresas, né? Você tem um time que toma conta de tal empresa, então tem uma no fiscal, uma no DP e uma no contábil. Mas nos escritórios menores, não é isso que acontece. Escritório menor, muitas vezes, todo mundo está com certificado de todo mundo. E quem tiver na frente ali ou mais adiantado com o serviço faz a transmissão. O problema disso é que este certificado, hoje, na realidade dos escritórios, ele está assim. Tem cópia do certificado no seu escritório, na sua máquina. Tem cópia do certificado na máquina de mais alguém que você não sabe, do seu escritório. Esse certificado tem uma cópia lá no cliente, porque ele também tem uma cópia para continuar emitindo as notas, validando as transmissões que ele precisa, fazendo ele mesmo consulta na Receita, enfim. E, além de tudo, tem muitas vezes um certificado A1 que está circulando dentro de um pendrive, sabe-se lá Deus onde que está dentro do escritório. Por quê? Porque esse pendrive foi o que usou para chegar até o computador. E agora, né, a última mais moderna é que tem certificado A1 nas caixas de e-mail das pessoas. Porque o pessoal agora pega o A1, vai lá na certificadora, faz o certificado A1 e a certificadora já manda por e-mail para o escritório. Então, assim, você tem hoje 4 frentes totalmente inseguras de processo dentro do certificado digital e que precisam da LGPD e que ninguém está olhando, ninguém está vendo. E de que maneira isso pode ser minimizado e você pode usar a LGPD como recurso para fazer isso? É importante dizer que eu tenho um escritório de contabilidade, eu sou a 2ª geração desse escritório, nosso escritório já tem 45 anos, e eu fui não sei se o responsável ou o infeliz a estar nesse momento em que tínhamos que fazer essas adequações. Mas, a partir desse processo, eu mesmo tive que fazer a adaptação do meu escritório, a adequação à LGPD do meu escritório, porque eu não achei ninguém que soubesse fazer. Por uma razão extremamente simples, é um setor altamente específico. Não adianta você falar com uma consultoria que vende pacote genérico, que vende formulário standard, que vende checklist padrão, para uma operação que é extremamente sensível, como é a contabilidade. Nós temos dados pessoais sensíveis na folha de pagamento de todos os clientes. Às vezes a gente não para pensar o que tem de dado lá dentro. A gente tem dados sensíveis no departamento fiscal, a gente fica como responsável, muitas vezes primário, não secundário, do certificado digital, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa em nome do cliente dentro do fisco. Então, assim, esse risco, essa proporção não está sendo observada pelos contadores. Tem dono de escritório que está olhando para o ar e fala que não sabe do que a gente está falando. E ele não tem ideia de quanto vazamento pode acontecer e já está acontecendo nos escritórios. Eu já tive notícias de casos de vários escritórios dos quais nós participamos depois da adequação e que houveram vazamentos terríveis, houveram invasões com bloqueio do servidor e roubo de todos os dados da folha de pagamento dos clientes por uma razão, para oferecer empréstimo consignado. Olha o tamanho do problema. Então, a gente não para pensar nesse contexto. Olhando para o hábito, o que todo mundo acha? O certificado digital está no escritório, está seguro. Só que ele não está mais no escritório, não é o cartãozinho, o A3. É o A1,
E o A1 está dentro dos computadores, está dentro dos e-mails, que pode sofrer invasão. Bom, de forma prática, como é que a gente atuou para minimizar esse problema? Lembrando que em LGPD, proteção de dados e cibersegurança, ninguém pode dizer que algum lugar é impossível de ser invadido. Nenhum lugar é impossível de ser invadido, nenhuma empresa, nenhuma estrutura, nenhum software, nenhuma rotina que você criar é impossível de ser quebrada. Existe sempre um processo para quebrar. O que muda é quão difícil é este processo para ser quebrado. E a partir dessa dificuldade, você aí sim criar etapas que vão desanimando quem está tentando quebrar e vai tentar invadir alguém que está mais fácil. Essa é a realidade. Então, dentro desse contexto, nós tivemos que dividir essas 4 figuras, né, do certificado digital que eu mencionei para vocês, em 4 data mappings, ou seja, mapeamento de dados específicos para cada lugar onde esse certificado está. Então, quando eu tenho uma situação que o certificado está no cliente, quando eu tenho uma situação que o certificado está no meu escritório, na minha máquina, quando eu tenho uma situação que o certificado veio para o meu escritório via pendrive e quando eu tenho uma situação quando o certificado veio para o meu escritório via e-mail. Para cada um desses momentos, existe um processo, um data mapping e um mapa de calor de risco. Por quê? Se você não entender o mapa de calor de risco, você não sabe desenhar a forma de evitar o vazamento. A LGPD nada mais é do que uma legislação que você tem que comprovar que tomou todas as medidas possíveis e ao seu alcance para que você evitasse ou minimizasse o tamanho do problema em um possível vazamento. E é isso que o pessoal acaba confundindo muito, né? Acha que qualquer procedimentozinho padrão, bom, eu já fiz o procedimento, estou seguro, né? Não tem problema. E, na verdade, você tem que ter o processo prático, que depende do TI, porque o seu TI que vai dizer como é que está a sua estrutura de rede, como é que está a sua estrutura de segurança, como é que está a sua estrutura de firewall, como é que está a sua estrutura de backup, como é que está o armazenamento. Eu conheço vários colegas, né, de escritório que guardam o pendrive ou o A3 dentro do cofre lá no escritório dele e só o dono pega. Só que maravilha, só o dono pega, então ele chega todo dia, tira aquela caixinha, põe em cima da mesa para o pessoal usar os certificados. Só que a senha do certificado está colada num esparadrapo em cima do certificado com o número todo. Ou seja, eu só preciso de uma foto de WhatsApp, eu não preciso de mais nada. Então, assim, as pessoas não percebem que as rotinas que são criadas por instinto se mostram, na verdade, as mais frágeis. Porque tudo que a gente cria por instinto está sujeito, por exemplo, a uma regra de engenharia social que eu quebro o instinto. Então, esse desenho na nossa rotina aqui tomou muito tempo da nossa operação. Por quê? Porque eu tive que pegar cada caso em que, muitas vezes, o meu colaborador nem sabia ou nem lembrava quantos certificados digitais estavam dentro da máquina dele, para que ele pudesse fazer transmissões, para que ele pudesse fazer acessos. E aí nós tomamos medidas o quê? Para centralizar todos os certificados A1 no servidor. E a partir disso, configurar a nossa rede para que cada usuário, dividido por empresa, acessasse dentro do servidor aquele certificado específico. Porque aí eu tenho um log do acesso dele. Eu sei quem foi lá usar. Eu sei quem foi pegar e quando foi pegar. Se eu não tenho isso, eu não consigo dizer nem quem fez a coisa, nem quem usou, nem quem teve acesso. E para os casos de certificados que vêm transmitidos através das próprias certificadoras por e-mail, né, quando o cliente já compra um e já vem para a gente uma cópia, nós temos um processo de deleção e de auditoria dessa deleção, ou seja, da exclusão do dado sensível da máquina do nosso centro de documentação, que é um único setor que recebe documento de fora do escritório, para evitar que esse A1 fique circulando. Esse A1 chega no CEDOC, o pessoal de TI pega esse A1, sobe para o servidor e destrói aquela mensagem em que constava aquele A1, e nós comunicamos o cliente. Ele é oficialmente comunicado da exclusão do dado. Porque isso também é um outro assunto polêmico na LGPD. Como é que eu provo que eu excluí um dado? Como é que eu provo que eu tirei esse dado do meu controle? Né? E o que o pessoal tem que pensar também
é que o certificado digital, né, o escritório é um controlador do dado sensível do cliente. Ele é o controlador. E o pessoal dele de trabalho, os colaboradores, não são operadores. Se a gente olhar a instrução número 2 da NPD, ela explica muito bem que não é porque a pessoa é funcionária de uma determinada empresa que ela se tornou operadora. Tem que se analisar quem é que tem o comando e controle sobre aquelas informações sensíveis e, a partir disso, responsabilizar esse controlador. Então, o desenho do certificado digital, para nós aqui, foi esse processo desafiador de entender cada pessoa, entender cada colaborador e criar um processo específico para que nessas 4 frentes, que são muito comuns hoje, a gente conseguisse reduzir absurdamente o risco. Eu acho que com relação a certificado, com relação a esse ponto, é o que eu queria contar para vocês, porque eu acho que foi uma dos nossos maiores desafios nesse período. Vinícius, excelente a sua experiência aí. Achei excelente o entendimento que a TI precisa estar presente ali, gerenciando o controle de acesso, backup e todo o esquema de segurança e acesso de rede. Achei bem bacana. E eu queria saber se algum dos colegas tem uma pergunta aí para você. Eu tenho. Vamos em frente. Oi, Eunice. Tudo bem, Vinícius? Eu te peço desculpas, eu cheguei um pouco atrasada, eu estou com alguns problemas de família e acabei chegando atrasada. Eu não sei se você falou, tá? Se você falou, vou te perguntar novamente. Como que funciona? Porque quando eu penso no certificado digital, ele é uma assinatura. Assinaturas são coisas individuais. Exato. Se eu imaginar que, pelo que eu sei por alto, as empresas elas conseguem ter aquela assinatura que é direto que ela é individual do diretor ou qualquer coisa assim, mas ele consegue ter um token que é das empresas. Exato. Só que quando ele sai, esse token da empresa, ele sai em nome de alguém, algum responsável. Mais ou menos. É aí que a coisa vai dar uma quebradinha, mas continua a sua pergunta. E aí o que eu gostaria de entender é o seguinte, porque se eu tenho uma coisa que é individual, se eu tenho uma coisa que, por exemplo, quando eu respondo lá com o gov.com, né? Gov.br. Gov.br. Por exemplo, então eu respondo em nome da empresa X e lá fica como responsável da empresa X é o João. Se o Pedro responde, eu tenho alguma procuração, alguma coisa que dá poderes ao Pedro de usar esse certificado, porque senão eu vou... Aí eu até saio um pouco da LGPD e vou por um outro motivo, por um outro caminho. Ele poderia assinar, porque teoricamente... Não, né? Teoricamente não. Isso, mas aí vamos lá. Antes da gente responder isso, é importante a gente dividir o certificado em 2. Ok. Nós temos o ECPF, que é o certificado digital da pessoa física, e o ECNPJ, que é o certificado digital da pessoa jurídica. Ok. O que acontece? O certificado da pessoa jurídica, ele só pode ser emitido pelo seu responsável legal cadastrado na Receita Federal. Ok. Isso é contrato social. Quem tiver lá no contrato que é o administrador é quem pode ir lá tirar o certificado digital do ECNPJ. Perfeito. O grande problema aqui é, depois que está emitido o ECNPJ, ele com a senha colocado na máquina de qualquer pessoa é ativado como se fosse aquele responsável que adquiriu o ECNPJ fazendo a operação. Uhum. E é por isso que eu friso que é isso que os contadores às vezes não param para pensar. Ele está atuando como mandatário do dono do certificado da empresa. E é por isso que ele tinha que ter processos claros para proteger esse certificado, para proteger esse uso. Por quê? Porque não é o dono da empresa que está ali digitando a senha. Todo mundo sabe disso, né? Claro, pode-se atribuir procuração digital dentro da Receita Federal para o certificado? Pode, perfeito. Muitos contadores têm. Aqui nós usamos esse critério,
mas o próprio governo instituiu determinadas operações e determinadas obrigações que você não pode transmitir por procuração. Só pode transmitir com o certificado da empresa. Então, nesse momento, ou você tem esse CNPJ da empresa aqui no escritório, você digita a senha, ou você teria que trazer o diretor aqui, o administrador, seja quem for, ele teria que sentar no computador do seu colaborador e digitar a senha para você e ficar ali meio que à sua disposição esperando transmitir. Aí a gente faz aquela pergunta: quem consegue trazer o dono da empresa para dentro do escritório para poder Ninguém. E se você chamar ele para poder fazer, você vai falar assim, eu te pago para quê? Exatamente. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente fazer essa divisão, porque, por exemplo, e tem uma outra separação importante. O certificado digital não é a assinatura digital, porque no mercado hoje também tem surgido um pouco dessa confusão. A assinatura digital é aquela que tem vários softwares na internet hoje, que você faz mesmo uma assinatura, né, desenhadinha, e esta assinatura ela é certificada de que naquele dia, naquela hora, foi você que fez aquela assinatura. Isto não é uma certificação digital, isto é uma rúbrica digital, vamos chamar assim para separar as coisas. Né? Tem validade jurídica, tem lei específica para isso, mas a Receita Federal e a Junta Comercial, por exemplo, não aceitam assinatura digital. Eles aceitam certificado digital, que é emitido por uma autoridade certificadora. Não é uma questão comercial, é uma questão legal. Então, nessa divisão, às vezes eu tenho vários clientes que eu mando documento para assinar, falo, olha, assina com o seu certificado. Ele me manda com a assinatura digital. Eu falo para ele assim, não é essa, meu querido. É o certificado. Não, mas eu já botei a assinatura digital, tá aí certificada com o selinho de dia e hora e data de nascimento e o relógio mundial com 3 segundos de variável. Eu falo, não é isso que eu quero. Então, é esse desenho que acaba ficando muito confuso na cabeça das pessoas. Você ainda tem o certificado em nuvem também, né? Exato. Tem o certificado em nuvem hoje que tem facilitado muito o processo. Mas, de qualquer maneira, continua sendo individual, Exatamente. né? E que a partir disso, esse certificado em nuvem tem o problema do seguinte, ele está na nuvem de quem? E ele vai ser usado por quem? Quem é que vai acessar essa nuvem? Quem é que vai ter essa senha? Né? Outro dia eu estava aqui evitamos o certificado em nuvem dos clientes, porque para nós, no mapeamento do dado, foi um problema crônico que nós não teríamos controle. Depois da Eunice, eu quero fazer uma pergunta. Depois da Eunice, eu quero fazer uma pergunta. Outro dia eu estava até conversando com o Pedrinho a respeito disso, sabe, Vinícius? Porque essa questão do certificado e da assinatura e tudo. Porque a gente entende que é inviável você entregar, você pedir para o sócio ou para o dirigente fazer essa assinatura. Por isso, assim, quanto mais cuidado tiver, melhor. Ainda que você não consiga fazer essa procuração, que é feita dentro do site, mas pelo menos que tenha um documento que resguarde o contador de alguma forma, que tenha, no mínimo. Porque se você parar para pensar, hoje o mundo é digital, mas há um tempo atrás, é como se eu falasse assim, que alguém assinou por outra pessoa, em nome sendo próprio, em nome de outra pessoa, que não poderia nunca acontecer. Isso seria uma fraude, por exemplo. Então, com o advento das tecnologias, a gente passou a poder ter uma facilidade por um lado, mas os contadores eles precisam ter uma ciência que, assim, ele vai falar que foi o dirigente, mas todo mundo sabe que não foi. E por IP de máquina é fácil você provar que não foi. Claro! Hoje é muito fácil rastrear isso. Super! Então, você pode pensar assim, se eu tenho você tem que imaginar assim, que eu tenho clientes que são gente boa, que sabem essas questões, mas nós temos vários crimes, inclusive do colarinho branco, que se o diretor de uma grande empresa quiser acabar com o contador, ele joga o contador num buraco que ele não sai nunca mais. Exato. Então, eu vou além de LGPD. Eu vou muito além de LGPD. Sim, que é a prática de crimes. Ou seja, exatamente. Um dado, ele praticar um crime e nem saber que está praticando crime.
e ser colocado na panela quente, sem dúvida. Exatamente. Ótimo. Então, assim, foi excelente a sua explicação, porque eu tinha essa dúvida e foi ótimo conversar com você. Não, que bom. E assim, só matando um item que você falou, um documento, né, alguma coisa. Como é que a gente fez aqui no escritório? Nós criamos no contrato de prestação de serviço já uma cláusula de consentimento do uso do certificado. Ou seja, quando um cliente chega aqui no meu escritório e nos contrata, ele já assina um contrato com as cláusulas do serviço que ele está contratando, obviamente, mas eu já tenho uma cláusula que ele tem que vistar especificamente que ele me autoriza e consente o uso e a transmissão do certificado. E não vai poder alegar desconhecimento. Por quê? Porque depois, para não acontecer isso que você está falando, e que pode acontecer, tá? Não é raro, não. Então, vou complementar a pergunta. Aí realmente, essa parte aí se resolve, né? Porque você vai especificar lá que vai usar a finalidade específica que vai ser utilizada, está tudo certinho. Como é que você faz agora com seus colaboradores? Que também acontece? Todo mundo usa na máquina de um, na máquina de outro, pega certificado, vai para lá e para cá. Exatamente, né? Fica aquele samba. Aquele samba. O que a gente fez? Como nós sofríamos esse problema que todos os escritórios sofrem, como eu disse, primeira coisa, nós centralizamos os certificados no nosso servidor. Então, ninguém mais tem certificado na própria máquina. Uhum. Todos os meus colaboradores acessam por remoto, né? Remotamente dentro da máquina deles, o ambiente virtual do nosso servidor, e todas as transmissões e acessos são feitos dentro desse ambiente virtual do nosso servidor, tanto para os registros quanto para os recibos. Mas eu também tive que fazer uma adequação ao contrato de trabalho dos meus colaboradores, onde eles assinavam, né? Todos assinaram, dizendo que sabiam que tinham acesso a dado sensível, sabiam que tinham normas claras de como aquele dado sensível não pode ser usado, né? Então, tem uma lista exemplificativa, não exaustiva, mas exemplificativa do que não pode ser feito, né? Por exemplo, ele não pode ser enviado por e-mail, enviado por WhatsApp, ele não pode ser salvo na máquina, ele não pode ser feito cópia, ele não pode tirar foto da tela do computador, enfim. E, a partir disso, eles também assinaram que todos passaram por um treinamento com certificado que eu emiti como controlador, em que eles aprenderam as regras e sabem as regras e os riscos. Porque senão eu não me resguardo. Eu não tenho controle sobre a ação de todas as pessoas. Não tem como ter. Não tem como ter. Então, assim, cada um tem uma personalidade. O que me impede de um colaborador que possa estar insatisfeito comigo aqui sair um dia e levar uma cópia de um certificado digital? Não é nada. E outra, muitas vezes, eu já vi isso, tá? Escritórios de contabilidade serem acionados na Justiça Trabalhista por empregados de empresas que tinham a folha de pagamento processada dentro do escritório e que tiveram dados vazados por alguém que divulgou folha salarial e benefício salarial dentro da empresa, e quem respondeu junto com a empresa foi o escritório. Por quê? Porque alguém fez a bendita foto do WhatsApp, da tela, e mandou para alguém no grupo não sei de quem. Olha o tamanho do pepino, né? Outra coisa que nós fizemos, nós temos um robô de WhatsApp no nosso escritório. Ninguém usa o WhatsApp pessoal. Ninguém usa o WhatsApp no próprio celular, né? Nós temos um WhatsApp comercial do nosso escritório, em que o cliente só conversa conosco, com nossos colaboradores, e transita informações das empresas por este robô, com log, registro, backup, tela, vídeo, som, foto, tudo que você quiser, lá dentro. Ninguém pode usar o WhatsApp pessoal no nosso escritório, nem eu. Eu não posso usar meu WhatsApp pessoal aqui dentro, por quê? LGPD tem que começar de cima. LGPD tem que começar na direção. Não adianta, tem muito diretor que fala assim, não, já mandei implantar LGPD, tá todo mundo fazendo. Aí você pergunta pro dono do escritório, ele é o primeiro que faz errado. Ele é o primeiro que manda foto de documento pelo WhatsApp. Então, com os colaboradores, vamos fazer isso, João. Entendi. E só rapidinho, Rosinho, e o seu escritório, né, pela tradição familiar do escritório e do tamanho da carteira que você deve ter, você tem uma infraestrutura boa de TI. É óbvio que eu já percebi que você tem.
Aí você tem escritórios que têm muitos clientes, são menores, que não têm essa infraestrutura. E, às vezes, não tem nem capacidade de colocar uma infraestrutura mínima. Vai ter que ser mais medidas administrativas mesmo do que técnica. Você concorda? Olha, João, o que acontece? A grande maioria dos escritórios não tem TI mesmo, não tem uma TI dedicada. Uhum. E por muito tempo nós não tivemos também. Eu tenho que admitir isso. Uhum. Mas o que acontece? A beleza da LGPD é que no processo de adequação você tem que adequar também os seus prestadores de serviço. Então o que acontece? Quem não tem uma TI interna estruturada tem que contratar um terceirizado. Esse terceirizado, você tem que obrigar esse cara a ter LGPD. Por quê? Porque ele vai prestar um serviço de consultoria de TI para você sob o guarda-chuva da LGPD e você vai ter alguém a quem responsabilizar. Então, você pode contratar um serviço específico desse cara para preparar essa estrutura, por exemplo, de servidor em data center. Para mim, hoje, é inadmissível um escritório ter os dados dele num servidor físico dentro do escritório. E isso hoje é muito mais barato você pagar um data center do que ter uma máquina monstruosa aguentando rodar tudo. Fica desatualizada, é fácil de invadir, pode queimar. Hoje, qualquer servidorzinho que você vai comprar aí, tá Horizonte, que não me deixa mentir, deve custar aí para cima de 30, 40 mil reais. Um servidor decente, que tenha uma licença de Windows verdadeira. Que quantos servidores estão aí com licença de Windows pirata? Eu trabalhei na Associação Brasileira das Empresas de Software por 4 anos como projetos especiais em combate à pirataria de software. Eu vi coisas absurdas em empresas e escritórios que falam assim, como é que você gera informação aqui com licença pirata, meu Deus? Né? Então, tudo isso entra na LGPD também. Por isso, eu disse que ela é transdisciplinar. Então, essa questão da TI, ela é um problema, sim, mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre bato nos treinamentos com os escritórios que eu faço você não precisa gastar um caminhão de dinheiro com TI. Você precisa ter um bom contrato de prestação de serviço de TI em que o cara entenda exatamente o que você precisa e você saiba exatamente o que você está pedindo. O grande problema hoje é que todo mundo contrata o cara da TI só para consertar e-mail e ligar cabo de rede. Isso não existe mais. Você tem que ter um cara que te dê assessoria. Isso não existe mais como conceito. É o que mais existe. Conceito. É o que mais existe, né, Dante? Hoje com certeza. E onde corta, fala para nós aí, Dante, onde corta na hora que fala em aperto? TI. TI. Nós estávamos falando só do dia, né? Aqui, deixa eu só interromper rapidamente aqui. O Orozimbo pediu a palavra. Não, por mim já está liberado. Isso, eu queria comentar com o Vinícius, eu me lembro, quando você falou da visibilidade do TI, uma apresentação que eu fiz aqui, eu acho que uns 2 anos atrás, a gente falava exatamente com a LGPD. A LGPD ela deu visibilidade ao TI, porque eu me lembro que eu comentei que o TI sempre foi o patinho feio de toda a organização, né? E, por analogia, é como o encanamento hidráulico elétrico de uma casa. Extremamente importante, essencial, e não aparece. Né? Você vê todos os móveis, você vê o ventilador, mas o que está fornecendo toda a estrutura de segurança não está aparecendo. Né? Então, hoje, a LGPD ela colocou essa tubulação exposta. Né? O TI, principalmente nas médias e grandes empresas, hoje, faz parte das departamentos estratégicos de negócio de toda a empresa. Né? Mas eu queria perguntar para você, Vinícius, em relação ao blockchain. O blockchain ele vem fortalecer todo esse conceito de token, ou ele vai fazer ele traz uma alteração tão profunda que o token vai deixar de existir. Como que vai acontecer isso? Bom, eu concordo com você que realmente o que o blockchain vai poder oferecer a título de segurança, né, e de maior blindagem, vamos dizer assim,
dessas operações vai ser algo fantástico. A minha grande ressalva com relação ao blockchain é a cultura. A cultura empresarial, a cultura operacional hoje, como você falou, olha, nem o TI é visto ainda com a seriedade que precisa ser vista. O TI ele tem que estar no comitê de crise. O TI tem que estar na reunião da segunda-feira. Porque tudo que você vai fazer vai impactar nesse cara. Ele vai ter um problema para resolver. Pode ter certeza disso, né? Então, se a cultura ainda está muito rígida até em aceitar o TI no dia a dia das decisões empresariais básicas que precisam acontecer, desde uma campanha de marketing extremamente básica por e-mail, que pode receber uma invasão com um ransomware que venha no meio do e-mail de volta, até uma adequação mesmo de servidor, de mudança de política de senha, de conscientização das pessoas de que não pode ficar abrindo todos os e-mails que chegam na caixa postal delas. Quando você fala em blockchain, o pessoal ainda pensa em Bitcoin. As pessoas não conseguiram separar que a Bitcoin é uma coisa, é um frenesi interessante, especulativo e tal, mas que ele está estruturado em algo muito maior, que é o blockchain, que é toda uma cadeia de validação e de geração única de certificação de dados e de informações jamais vista. Então, para mim, particularmente, ainda vai levar muito tempo para o mercado entender, aceitar e ter ferramentas que sejam, vamos dizer assim, disseminadas, como é hoje o certificado digital, que agora está popularizado até na conta do Egov, né? Você pega o pessoal do Egov, você já assina com o certificado digital lá no seu celular, você manda documento para o pessoal do ECPF, está todo mundo alegrinho. Só que nós estamos falando que isso começou agora. E aí, dias desses atrás, nós tivemos um vazamento na Serpro, onde está tudo armazenado, onde está tudo protegido, entre aspas, do Egov de todo mundo. Então, assim, o blockchain, para mim, é fantástico. Eu sou apaixonado por blockchain. Como hobby, eu tenho uma plantação de lúpulo, faz cerveja. E o que eu fiz? Eu tokenizei todas as minhas plantas. Cada planta minha tem um token e um blockchain para os nossos investidores que querem comprar essa planta. Então, assim, eu sou apaixonado por isso, mas eu encontro hoje um problema de cultura mercadológica e empresarial para que as pessoas entendam que conhecer o blockchain é chegar num outro nível de segurança que para nós seria o ideal. Mas... Eu faço uma analogia, Vinícius, com o blockchain, é igual o QR Code. Né? Demorou quase 10 anos para realmente, hoje está disseminado, né? Tudo você usa QR Code. Mas por quanto tempo o QR Code existe? Só agora que ele entrou realmente massificado. Exatamente. Que coisa fantástica que ele é, o quão diferenciado e quanto de informação a gente pode colocar nele fora do código de barras, né? Que é aquele limitador. E só agora o pessoal tá, não, parece que o QR Code surgiu ontem, que novidade. Tá, bom, o pessoal tá fazendo QR Code para Pix em conta d'água. Tá virando obra de arte. Né? Você Exatamente. pega uma Mona Lisa. Você bota lá no IA e já sai com carinha sua, coloridinha, com seu logotipo. Então, agora que as empresas estão descobrindo que pode utilizar uma baita ferramenta que já está aí no mercado há muitos anos. Então, eu também acho que o blockchain vai mais ou menos nessa linha. Vai chegar ao ponto que vai ter que adotar, até porque vai ser forçado, né, para você aumentar os níveis de segurança. Mas eu acho que nos próximos 5 anos, a gente ainda vai ter que conviver muito com o certificado digital padrãozão, que é hoje, por causa da ramificação dele e da pulverização que só agora está acontecendo no mercado. Eu tenho uma outra pergunta para você, Vinícius, que é algo que eu acho que impacta muito mais do que o próprio blockchain. Tá? Blockchain, tipo assim, é aquela joia que você sabe que você vai ter. Você não sabe quando ainda, né? Mas ela está lá, reservada, está sendo burilada, você vai ter. Agora, uma outra, ela está presente. Você já deve saber do que se trata. Inteligência artificial. Tá? Como é que os escritórios, como é que essa coisa toda de autenticação, qual o impacto que a inteligência artificial tem sobre isso? Foi legal você falar disso, Horizon, porque assim,
inteligência artificial virou o frenesi do momento, né? Quem não quer brincar com inteligência artificial? Tá todo mundo se divertindo, né? Todo mundo fazendo robozinho. Agora a OpenAI liberou para você criar o seu próprio GPT e tal, enfim. Eu sou um entusiasta de inteligência artificial, eu sou apaixonado por inteligência artificial. Há 3 anos atrás eu tentei desenvolver um projeto aqui dentro do escritório, dei com a cara na água porque não tinha tecnologia para isso, né? Mas com essa questão da LGPD, o que acontece? Como a gente falou lá no começo, LGPD é hábito, né? Então você tem que fazer com que as pessoas se habituem a pensar num processo sob risco. Então você está fazendo alguma coisa, você tem que se perguntar: isso que eu estou fazendo, qual é o risco de ter vazamento? Qual é o risco de ter invasão? Só que é difícil você fazer as pessoas colocarem isso no dia a dia delas. Além disso, como eu te disse, a LGPD não é algo standard, não é algo padrão. Cada segmento, cada setor tem uma realidade. Então, como é que eu vejo a inteligência artificial hoje nesse processo? Eu vejo como chatbots personalizados por setor com as regras daquele setor. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu desenvolvi uma para o meu escritório. Todas as minhas rotinas de LGPD estão dentro de um chatbot que eu criei e que todos os meus funcionários têm acesso. Então, quando ele tem uma dúvida, ele pergunta para o chatbot. O chatbot está lá na tela dele. Ele pergunta, fala, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Vou enviar a relação bancária de pagamentos para o banco depois que eu fechei a folha. Se isso tem risco ou não. E aí, com base nas adequações que nós fizemos, o chatbot diz, olha, segundo os dados da empresa, nós temos um teor de risco de 5, ou seja, baixo, se você seguir os seguintes processos. Ou seja, ele traz um checklist para o meu colaborador, para ele ainda fazer assim, olha, você me consultou, eu te falei o que você tinha que fazer. Se você não fez, você assumiu a responsabilidade. Então, eu vejo hoje a inteligência artificial, na verdade, como um segundo cérebro, tá? É como se eu acoplasse um aqui do lado, tá? E ele vai somar os processos que eu preciso fazer. Preciso ter acesso a muita informação, mas eu não tenho tempo. Então, eu pego uma inteligência artificial. Tem uma interferência. Vocês estão me ouvindo? Tem alguma coisa rodando aí no fundo. Então, a inteligência artificial ela entra como um segundo cérebro, onde tudo aquilo que eu não tenho tempo de ficar olhando toda hora, ela pode checar para mim e evitar que eu crie gaps, porque eu não tive tempo de consultar. Se você for no escritório de contabilidade, a maior reclamação de todas as equipes, todas, eu devo ter conversado com umas 600 nos últimos 6 meses, é o quê? Falta de tempo. Não há tempo de ler, não há tempo de ver as regras, não há tempo de lembrar o que tem que ser feito, não há tempo de preencher o checklist, não há tempo de pegar a guia. Ou seja, as pessoas estão sufocadas de informação que elas não conseguem gerenciar. Então, a IA, nesse momento, para mim, ela vem como um suporte para gerenciar esse volume de informações e na LGPD te trazer várias checagens prévias para evitar que você venha a errar. E também como um grande histórico. Agora, que a gente está andando a passos largos para um mundo em que vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto cérebro do ciborgue humano, eu não tenho nenhuma dúvida. E isso é a contabilidade que se cuide, porque tem muito processo nosso que é mais do que rotineiro e automatizável, e é só fazer que vai funcionar. O maior problema da inteligência artificial que eu vejo é um só. É a inteligência de quem está conduzindo algumas coisas. É a pessoa que atrás dela, né? Já há uma previsão de que, em breve, não vai ser mais um jornalismo no sentido normal de jornalismo que você tem hoje. Sim. E aí a profusão de coisas que vai chegar e para você filtrar, isso vai dar um... Você falando disso, Oba. há 2 anos atrás, eu criei uma newsletter que eu mandava para alguns clientes nossos, que se chamava Desemprego 4.0. O que é o desemprego 4.0? É aquela atividade que nós vamos deixar de fazer porque a inteligência vai fazer melhor do que a gente. E isso não quer dizer que a gente vai se tornar inútil. A grande questão é a seguinte, é a velocidade com que a gente consegue se recapacitar. A gente é muito lento para se recapacitar. E a inteligência artificial está caminhando a passos desenvolvidos extremamente largos, que ela vai deixar muito mais gente desempregada
antes que elas sejam capazes de estarem adaptadas a usar essas inteligências. Então, o grande duelo aí não é se vai substituir, se não vai substituir. É óbvio que vai. A questão é como é que a gente acelera o nosso aprendizado e a nossa adaptação para não ficar de fora quando ela tomar grande parte das nossas rotinas. É que eu vejo que todas as rotinas padronizadas, né, aquilo dos tempos modernos lá do Chaplin, né, check, 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 né, isso aí já está sendo, né, já há algum tempo, sendo assumida pela inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial ela vai tomar o emprego de quem é especialista na padronização. Né? É especialista naquilo que é rotineiro, é rotina. Você vai lá e faz a mesma coisa o tempo todo. Né? Então, a partir do momento que você souber definir processos, né? Você inovar projetos, você pensar acima do que apenas os dados que estão armazenados, esse profissional ele vai ter sucesso. Ele vai prosperar. Agora, aqueles que estão fazendo só o dia a dia, só o padrão, esse aí ele vai ficar para trás. Né? Como aconteceu em várias revoluções industriais que houve ao longo da história. Nós estamos próximos da quinta, e essa quinta ela vai ser muito massiva, está acontecendo rápida, e exatamente em função disso. Né, pela quantidade absurda, monstruosa de dados que nós armazenamos nos últimos 20 anos, e a gente não tinha ferramentas, a gente não sabia como que aproveitar desses dados. Né? Então, você está falando de inteligência artificial, em relação a LGPD, por exemplo, quando você pega o aspecto de TI, que é a minha área, tá? Eu posso falar com mais propriedade. Quando você faz você faz um prompt muito bem feito, né? Inclusive hoje, eu tenho aqui, Vinícius, um site, Prompt Vibe, alguma coisa assim. Eu vou até te falar porque é fantástico, é fantástico. Me manda, que eu sou colecionador de prompt, me manda que eu adoro. Promptvibes.com, é fantástico, ele tem prompt para tudo que você imaginar. Tá? Me manda, então, eu adoro isso aí. Eu pego o padrão dele e faço algumas modificações. E em qualquer empresa, você pode fazer simulação. Exato! E as pessoas não estão entendendo isso. Simulação. Aí é a forma inteligente de você usar a inteligência artificial. Exato. É produtiva. É a forma produtiva de você andar. Por exemplo, eu hoje consigo fazer análise de balanço no ChatGPT. Eu não preciso sentar e eu ficar horas lendo os números como eu tinha que fazer, fazendo cruzamento dos dados, levantando os índices. Não, eu subo o PDF no ChatGPT e ele faz uma análise do balanço para mim. Isso me dá, em ganho de escala e produtividade, no mínimo 8 horas em um processo. Eu gastava um dia para fazer uma análise perfeita, bem feita. Hoje eu faço o quê? Em 10 minutos, 15 minutos, meia hora, porque depois que ele faz, você revisa, você recheca, óbvio, não dá para confiar, mas ele simplifica o processo. Então, o que você falou é usar de forma inteligente. E outra, se a gente pensar que contabilidade é uma atividade rotineira, padronizada, operacional e técnica, nós temos 4 pilares aqui para que a contabilidade seja fortemente automatizada pela inteligência artificial. Não tem jeito. E quem negar isso só está querendo adiar a data da morte. E que não dá, porque todo mundo vai morrer. Então não tem. Você tem que redesenhar o processo. E quando eu tomei essa consciência, foi justamente no meu processo de adequação em que eu fui mapeando cada dado e fui vendo que em cada estágio do meu escritório, o que era possível e o que não era possível automatizar. E isso não quer dizer que eu mandei pessoas embora, de forma alguma. Isso só quer dizer que eu tirei essas pessoas de rotinas extremamente repetitivas, coloquei elas em rotinas analíticas e estou tornando as repetitivas mais rápidas. Então eu posso ter o quê? Mais clientes.
Nos treinamentos hoje, quando você fala nos treinamentos de LGPD, nos treinamentos de cibersegurança, o item, o título, né, de inteligência artificial, ele tem que constar, porque as pessoas, a maioria delas, não só em relação ao LGPD, em relação a processos de TI, ao que você quiser imaginar. O problema, elas não sabem perguntar. Porque o grande segredo hoje, né, é você saber perguntar. É por isso que existem os prompts prontos, né, que ajudam você. Você criar aquela imagem magnífica, você fala, caraca, como que o cara conseguiu isso? Aí você vai ver o prompt dessa imagem, tá? É um prompt desse tamanho. Gigante, é um prompt gigante. Ele deu detalhes para criar aquela imagem. Se você coloca, cria uma imagem similar da imagem da santa tal, vai sair uma coisa tosca. Básica, tá? Então, a grande massa de dados, ela está exposta, ela tá de graça, né, para a nossa bela vontade. Basta você ter inteligência, criatividade, ser inovador, né, e saber como que procurar. Eu sou muito fã do Walter Longo, tá? Eu leio todos os livros dele, assisto palestras dele. Ele fala, num futuro muito próximo, ele falava isso antes da inteligência artificial. Há 5 anos atrás ele falava, tem nos livros dele, inclusive. As pessoas, ele falou, no futuro próximo, vão ser divididas em 2 categorias. 2. Curiosos e não curiosos. Tá? E como ele é visionário, tá? Ele já estava até percebendo que hoje... Eu estava vendo isso. Estava vendo que hoje, se você for curioso, né, você foi atrás da informação, você saber no background como é que as coisas realmente funcionam, você leva vantagem daquele que apenas vê. Né? Aquele que pega as coisas fáceis. Né? Exato. Eu não me lembro, tinha uma propaganda na TV há muitos anos atrás que falava assim, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, se você souber o que perguntar, você vai ter a resposta que você quer. Né? É o verdadeiro oráculo de Delfos. Você tem que saber perguntar. Se você não saber perguntar, vai sair qualquer bobagem, porque bobagem é o que mais tem. Né? E é o que eu disse nesse sentido. Eu acho que o difícil é você fazer com que as pessoas mudem o hábito para que elas entendam que elas têm que realmente, usando as palavras que você disse, ser curiosas. Ela tem que parar e falar assim, deixa eu pensar no que eu estou fazendo e perguntar se o que eu estou fazendo pode ser feito de uma maneira mais eficiente, menos arriscada, com menos problemas. E é difícil mudar esse hábito. Esse hábito é um problema. E é isso que atrasa o mercado, é isso que faz as pessoas acharem que a LGPD está morta, que a lei não vai pegar, que ninguém está nem aí. Porque mudar hábito é difícil. Você vai ter que quebrar um pedaço de pau na cabeça da pessoa para abrir e botar lá dentro? Não vai, ela tem que mudar a operação na própria mente dela. Verdade. João? Opa, só para encerrar aqui, até que nós estamos no limite da hora aí também. Muito, muito boa a sua apresentação, Vinícius. Gostei demais, aprendi bastante com você. Quem, independente da inteligência artificial, para o bem ou para o mal, quem ficar discutindo, perdendo tempo discutindo tecnologia, vai ser engolido. Porque independe da nossa vontade das coisas irem avançando. Né? Então, não tem jeito. Hoje, essas partes burocráticas, repetitivas de escritório, isso aí você faz com 5 linhas de programa de Python, por exemplo, você automatiza, da hora que o cara liga o computador, a hora que ele desliga. Né? Sem saber a programação. Sem saber a programação. Eu já fiz vários testes, inclusive, no ChatGPT, com 3 linguagens diferentes para fazer o negócio, conexão de banco, gerar cadastro, gerar relatório e tal, e testei, funcionou perfeitamente. Os puristas, eu falo muito, eu tenho muitos amigos puristas, eu falo assim, rapaz, sai desse negócio, você vai ficar só no puritanismo aí, você está lascado, tá? Vai ser engolido. Né? Porque aquele, mas eu quero pegar, eu quero escrever, eu não quero escrever nada, cara. Poesia que você escreve na sua cabeça, o resto tiver na mão para pegar, você tem que pegar e utilizar. Você pode inventar roda, inventar outras coisas, não tem nada não. E
E você tem que aprender mesmo, não tem jeito. E quanto em relação às perguntas, o negócio dando pergunta, eu me lembro, Luzinho, o primeiro programa em COBOL, em 78... Eu fui comozeiro. Eu peguei e falei para o cara assim, o cara chegou, ei, João, rapaz, o troço fez errado aqui, você não fez? Não fez, você mandou, cara, o computador faz, você mandou fazer assim, saiu o que você pediu. Eu nunca me esqueço disso no meu primeiro programa em COBOL. Eu olhei para o cara e falei, é verdade, né, cara? Eu mandei ele para o SPIC 2 mais 2 é 5 e vai para o SPIC 2 mais 2 é 5. Não vai? Não tem jeito, né? É sistema, né? Tem que sair, sai o que você manda. Então tem que sair o que você manda. Então, as perguntas são fundamentais. Mas é isso, eu agradeço, Vinícius. Muito legal. Muito bom mesmo. Muito boa. Gente, obrigado. foi um prazer enorme falar com vocês. Estou sempre à disposição. Adoro uma polêmica, vocês já devem ter percebido. Quando puder contribuir de alguma forma, estou à disposição, vocês têm meu contato. Espero que isso tenha ajudado aí alguns profissionais da nossa área aqui a pelo menos refletirem sobre o tamanho do problema, tomarem algumas medidas mínimas de operação dentro do seu próprio escritório, porque tem muita gente já sofrendo porque está sendo negacionista no aspecto da questão da proteção de dados, da questão da validade da LGPD, de que eu não tenho que ensinar ninguém que isso é básico, temos que ensinar, tem que pegar pela mão, tem que fazer mapeamento de dados, tem que tomar conta com o bendito certificado digital do cliente, pelo amor de Deus. Muito bom. Vinícius, muito obrigado pela sua palestra, nós agradecemos enormemente, tá? E, obviamente, teremos novas oportunidades no futuro, ok? Então, agora a gente encerra a nossa live e eu vou parar a gravação.